Olá! Damos início a mais um episódio do 981Cast. O 981Cast é realizado pela 981, a primeira empresa especializada em experiência do paciente na região sul do Brasil. Aqui você encontrará muitos conteúdos leves, informativos e práticos sobre os nossos 3 grandes pilares: marketing, saúde, experiência do paciente e gestão de clínicas e consultórios. Os nossos episódios eles saem quinzenalmente, nas quintas ao meio-dia, e você pode nos encontrar no YouTube, no nosso canal do YouTube, @981. Estamos no Spotify, 981Cast, Negócios em Saúde, e em todas as plataformas de streaming. E hoje estou aqui com 2 convidadas muito especiais, a Cássia e a Michele, elas que atuam atualmente como coordenadoras do Laboratório Ananeri. E meninas, é um prazer gigante estar aqui com vocês hoje. É a primeira vez que a gente está recebendo uma dupla aqui no 981Cast. Eu estou muito feliz em recebê-las. Obrigada por aceitarem o nosso convite. E antes de tudo, então, antes da gente começar o nosso papo, eu quero que vocês se apresentem. Eu geralmente apresento o nosso convidado, mas hoje eu resolvi fazer diferente. E eu quero que vocês se apresentem para nós, então. Cássia, tu pode começar? Claro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui. É uma honra para nós poder falar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa experiência. Então, me apresentando, não tem como falar que eu sou mãe, né? Começo por isso, sou mãe de tenho 2 filhos, o Caio de 5 anos e a Clara de 2 anos. De formação, então, no âmbito profissional, eu sou biomédica de formação. Atuo no Laboratório Ananeri há 10 anos, está completando 10 anos agora em março. E também estou à frente da coordenação há 9 anos, então. Tenho uma pós-graduação em Administração Hospitalar e Serviços em Saúde. E é isso. Obrigada. E você, Michele? O que nos conta? Se apresenta aí para nós. Bom, também começando então dizendo que eu sou mãe, né? Acho que é o nosso papel mais importante. Tenho uma menina de 6 anos, mais uma moça a caminho, né? E sou biomédica de formação também. Então, sou biomédica, especialista em análises clínicas, tenho mestrado em promoção da saúde, atuo já dentro do ramo de análises clínicas há 11 anos, né? E à frente da coordenação do laboratório há 9 anos também, né? Assim como a Cássia. Também atuei como docente por 5 anos para graduação dentro da área da saúde. E é isso aí. Eu adoro, né, essas apresentações, assim, que a gente acaba sempre se colocando, né, nas caixinhas de mãe, de profissional, da pós-graduação, da graduação. E a gente tem tantas qualidades, tantas coisas que a gente pode falar para as pessoas. Às vezes a gente acaba não falando isso, né, quando a gente se apresenta. É aquela coisa, né? Eu sou comunicadora, né, a gente começa sempre falando isso, né? E por quê, né? Por que a gente se coloca nessas caixinhas? Mas eu quero que hoje o nosso grande intuito aqui da nossa conversa é para que os nossos espectadores ou os nossos ouvintes que estejam aqui conosco conheçam essas 2 profissionais incríveis que vocês são. Eu conheço vocês já há algum tempo, a nossa relação ela não vem de hoje, né? Já se tornou mais do que uma relação profissional, é uma amizade, e eu sinto muita gratidão, muito orgulho disso. E a cada vez que a gente conversa, que a gente está perto, vocês me enchem mais de orgulho, de felicidade por essa amizade que a gente tem, por a gente ver também o quanto a gente precisa valorizar o outro, as relações que a gente tem, né? E eu vejo que isso é muito forte com essa nossa troca, né? E eu quero, então, para a gente começar a falar, né, para as pessoas que estão aqui nos escutando, que estão nos acompanhando, eu quero que vocês comentem, falem, né, contem como foi essa trajetória. Hoje vocês, então, são biomédicas por formação, né, pelo que vocês comentaram aqui conosco, e vocês atuam como coordenadoras de um laboratório de análises clínicas aqui da nossa região do Vale do Rio Pardo, né, Laboratório Ananeri. Mas como foi essa trajetória, né? Foi rápido chegar até aqui? Como foi? Que coisas aconteceram no meio desse caminho para vocês estarem hoje no cargo de uma liderança, né, nessa gestão aí? Contem para nós. Se vocês quiserem, a Cássia pode começar por ordem alfabética, vocês que orientam aí. Vou começar contando um pouquinho da minha história, então. Eu me formei em biomedicina em 2014, ali no início de 2014.
Comecei atuando num laboratório pequeno, lá em São Jerônimo, fiquei 4 meses lá, e aí participei do processo seletivo, fui avisada que tinha um processo seletivo em aberto aqui no Hospital Ananelli, para laboratório de análises clínicas, né, por um grande amigo meu, e participei desse processo seletivo aqui. Então, fiz todo o processo, me encantei muito, desde que eu entrei na instituição, no Hospital Ananelli, me encantei muito pela forma que foi, né, realizado tudo. Passei, fui selecionada, então, nesse processo seletivo e comecei a atuar no laboratório, lá em 2014. Então, desde lá, a gente conheci a Mi, né? Fiquei 1 ano atuando como biomédica em bancada, como a gente fala, em área técnica, né? Deixa eu só fazer uma pausa. A Michelle já estava lá nesse momento? Já estava. Quando eu cheguei lá, a Mi já estava. Conheci ela lá. Atuamos, então, juntas como colegas, né? Em área técnica. E aí, depois desse 1 ano, surgiu a oportunidade de assumir a coordenação, né? A gente tinha um coordenador, né? Aí foi desligado e a gente teve a oportunidade de assumir essa coordenação, dividindo essa coordenação, né? Em dose dupla lá. Isso foi algo novo, porque eu e a Mi também, a gente estava 1 ano se conhecendo, né? A gente estava se conhecendo como pessoa, como profissional, e começamos a dividir aos poucos tarefas que era desse antigo coordenador. E aí foi feito o convite, então, para que a gente assumisse essa coordenação de fato e que a gente dividisse, então, esse cargo de coordenação do laboratório. E aí foi algo muito, muito bonito, a nossa trajetória me orgulha muito, né? Tanto de vida pessoal quanto de profissional, ali olhando para a trajetória do laboratório, porque eram 2 pessoas, né, jovens, recém-formadas, né? E a gente sai de uma graduação preparada para a parte técnica, né? E mesmo assim, nem tão preparadas assim, né? Muito a gente aprende no dia a dia, quando a gente está num local de trabalho, tendo as experiências do dia a dia. Então, era muito rico por ser um hospital. A área hospitalar, pra gente, que é de análises clínicas, assim, ela tem uma riqueza diferente de um laboratório ambulatorial, que a gente chama, né? Então, tem uma riqueza de casos clínicos e todo um conjunto que a área hospitalar proporciona. E para nós veio esse desafio, então, também de liderar uma equipe, né? O que era novo, o que a graduação não te ensina. E também vejo como um desafio, e a Mi eu acho que vai concordar comigo, que era iniciar um cargo de coordenação num laboratório que também estava nascendo, né? Porque o laboratório Ananelli nasceu neste ano também. O hospital antes tinha um laboratório terceiro, que a Mi pode falar com mais propriedade, inclusive, né? E que a gente estava construindo o laboratório Ananelli. Então, ele também era algo novo. A gente brinca que o laboratório estava engatinhando, né, Mi? E a gente fez parte dessa construção, então, e foram só aprendizados. Uma grande responsabilidade pela frente, né? De poder ajudar a construir esse laboratório. E estamos frente a esse cargo, então, 9 anos, construindo degrauzinho por degrauzinho, que a gente não para nunca, né? De aprender e de... Cada dia um aprendizado novo, cada dia um aprendizado, né? E melhorando, e qualidade, enfim. Me conta a tua parte aí, e aí depois eu quero fazer uma pergunta para as duas novamente. Sim. Bom, eu então, quando me formei, comecei a trabalhar em Santa Cruz já, né? Num laboratório que era hospitalar também. E aí houve uma troca, trabalhei 1 ano ali como plantonista, né? Fazia bancada também. E aí então houve uma troca, né? E aí o hospital acabou assumindo o laboratório, né? O hospital não tinha antes laboratório próprio e acabou optando por montar. E aí eu fiquei, nessa transição eu fiquei no hospital, dentro do laboratório, né? Então, até por já conhecer toda a rotina como funcionava, né? E aí, então, a gente começou a construir o laboratório. Eu era biomédica de bancada ainda, né? Fazia rotina. E comecei, acho que alguns meses depois a Cássia entrou, e aí que a gente se conheceu, né? E é que nem ela comentou, depois de 1 ano que a gente acabou, né, assumindo a coordenação. E eu acho que o mais bacana, assim, ouvindo e relembrando um pouco da nossa história, né? Parece que a gente foi, desde o começo, assim... descobrindo caminhos novos e fazendo o nosso próprio caminho, digamos assim, né? Porque o laboratório começou ali nesse momento, né? Quando o hospital optou por assumir um laboratório de análises clínicas, e a gente acompanhou tudo desde o comecinho. Então, escolha de equipamento, começa a construir bancada, define a sala aqui, a sala ali, qual equipamento a gente usa, qual reagente, qual metodologia, né? Inclusive, quando a Cássia entrou, ela
né, entrou para montar um setor de microbiologia. Setor, que era microbiologia, né? Então ela montou tudo do zero. Então a gente foi tudo construindo desde o começo. E inclusive quando a gente assumiu a coordenação, né, a gente conversou bastante, a gente estava ainda se conhecendo, né? Mas a gente disse, não, vamos tentar juntas, né? Vamos tentar juntas. Então, a gente pediu para assumir juntas, e isso também é uma coisa nova. Que nem tu comentou, é a primeira vez que eu recebo 2, né? A gente tá meio acostumada a escutar isso, porque é a única coordenação que são 2 pessoas, dupla, e já é um trabalho de 10 anos, né? E que funciona super bem, né? E a gente foi construindo. Então, a coordenação antes tinha algumas tarefas, mas a gente logo assumiu, mesmo sem o cargo de fato de coordenação, assumiu fazendo o que o antigo coordenador fazia. E aí depois a gente começou a construir um caminho novo, né? Então tudo foi assim, a gente se forma como técnico, né? Como bancada, aprende a parte técnica, e aí então a gente foi aprendendo, né? Né? Resolve um problema ali de convênio, uma questão de um exame novo, uma questão de equipe, né? Uma escala, um exame novo. Então, tudo a gente foi descobrindo o caminho. Não tinha, assim, um formato, é assim, tu assumiu Não tinha um manual de instruções, né? Não tinha, exatamente. E não existia uma divisão entre nós também. Exato. A Michelle vai ficar com essas funções. Até hoje é difícil explicar, né? Mas como assim? Tu pega a parte mais administrativa, a Michelle mais a parte técnica? Não tem. Não existe essa divisão. Né? Inclusive, isso é algo que eu anotei. É algo que, imagina, tá completamente desculpada. Ainda mais a nossa gravidinha aqui convidada, né? A gente tem que ter cuidados com ela. Isso aí. Inclusive, quando vocês falaram, né? Vocês assumiram juntas esse desafio, né? Então, tem 2 grandes questões que eu me pego ao me colocar no lugar de vocês nesse momento, né? Primeiro, como foi receber esse aviso, esse comunicado, a partir de agora, essa promoção, né? Que sentimento que bateu naquele momento ali, né? Que coisas que vieram, tipo, tá, mas agora mas junto com uma colega, ou como assim, tipo, são 2 coisas diferentes. Um é o desafio da liderança, do sair da bancada, como tu disseste, como vocês falaram, para a liderança, porque agora, então, muda o foco, né? E o outro é em dupla ainda, né? De uma forma diferente. Então, são 2 coisas bem distintas, né? E que vocês têm que aprender a lidar. E como foi esse sentimento, assim? Eu acho que foi tudo muito natural e muito leve, assim, porque, na verdade, eu acho que a gente assumiu a coordenação mesmo antes de fato, ser nomeado. Entendi. Né? Então, assim, o laboratório ficou sem um coordenador, né? E nós estávamos há mais tempo. Então, tinham atividades que precisavam ser cumpridas por alguém. Então, assim, vai faltar reagente, alguém tem que comprar. Tá, tu sabe como é que é? Não, vamos lá, vamos fazer uma lista do que tá faltando. Adorei. Né? E aí nós ia atrás e vamos ver no sistema como é que é. Aí liga pra alguém, fala com alguém lá da TI, fala com o setor de compras, como é que é? Então, a gente Ou seja, vai descobrindo. Faltou tal coisa, né? Ou que exame que é esse? Gente, onde é que vamos descobrir? Vamos atrás. Né? Ou uma questão de convênio. Então, a gente acabou puxando para nós essa responsabilidade, mesmo sem ter sido nomeada. E foi algo que o hospital como um todo precisou ir descobrindo e abrindo esses caminhos, né? Porque os setores que já existiam do hospital, como um setor de compras, como um setor de faturamento, para essas dúvidas de convênio, muitas vezes eles também tinham dúvidas, né? Eles já estavam lá há mais tempo, mas não dentro de um segmento de análises clínicas, né? Então, assim, era algo que a gente foi construindo e achando o caminho em conjunto, e a gente tinha esse suporte, né, Mi? Não estávamos totalmente sozinhas, né? Tem o suporte dos setores ali acontecendo, que todo mundo estava meio que sem saber, mas todo mundo se ajudava, né? Então, acho que isso também nos norteou e nos ajudou muito. E eu acho que isso é algo da gestão de qualquer negócio, né? Nós, com os clientes aqui, a gente sempre conversa com isso, a gente sempre lê nos livros, a gente escuta isso nas palestras, nos treinamentos, nas imersões, quando a gente vai, né? Não tem uma receita de bolo, não tem um manual de instruções para tu fazer a gestão de um negócio, para tu fazer um negócio crescer. O ponto é que tu vai ter que ir olhando. Então, a gente sabe que hoje, o que acontece? A gente tem uma oferta gigantesca de cursos, de treinamentos, as informações, a gente piscou o olho e tem informações novas. Acontecem a cada instante, tem estudos, tem tudo, né? Tá tudo disponível.
mas de que adianta estar tudo disponível se a gente não sabe nem para onde ir, nem para onde olhar, para que caminho, né? Então a gente tem que, o que a gente tem que entender é que enquanto gestores de um negócio, a gente tem um mapa, né? Que a gente sabe que a gente tem que olhar para colaboradores, a gente tem que olhar para parceiros, a gente tem que olhar para produto, serviço, a gente tem que olhar para vários pontos, que é esse nosso mapa. Agora, o caminho, como se fosse o GPS ali, a gente não tem como, porque vai depender de N variáveis. E aí, como que a gente vai fazer, né? A gente tem que buscar, tem que pedir ajuda. Exatamente. A gente brinca às vezes, né, que a gente arruma mais trabalho pra gente mesmo. Digo, a gente tá arrumando mais função pra gente mesmo, né, fazer. E eu acho que é um dos grandes papéis de um gestor, de um líder, né? Não, é bem isso, não existe uma cartilha, né? Às vezes, ok, tu tem algumas tarefas determinadas dentro de uma instituição que tu tem que cumprir, né? Como gestor, mas é justamente isso. Tu tem o papel, tu tem que olhar pro cliente, tu tem que olhar pro teu colaborador, pro teu processo, pro teu fluxo, pro teu sistema. Mas tu começa a criar novos caminhos, né? É pensar como que eu posso fazer diferente, o que pode resolver algum problema que a gente tem, né? Eu acho que aí também tá uma grande sacada da nossa dupla, né? Que a Cássia tem muito esse impulso inovador de criar, de fazer uma coisa nova, uma coisa diferente. Eu já sou mais aterrada. Isso, né? Eu ia perguntar. Como é que é essa divisão? Porque vocês sempre disseram, mas todo mundo pergunta, como que vocês fazem? Eu, olhando de fora, percebo que vocês têm um funcionamento, mas eu quero que vocês me expliquem como é o funcionamento de vocês entre vocês duas. Eu acho que a gente não sabe explicar. A gente só sabe dizer que a gente se complementa, porque a gente é muito oposto. A gente, em vários aspectos, assim, a gente tem essa oposição, mas sempre com muito respeito, com muita educação e, ao mesmo tempo, parece que a gente acha um caminho no meio, né, Mi? De um equilíbrio, assim, entre os nossos valores. Isso. São muito parecidos, né? Tanto os valores pessoais quanto profissionais, né? Existe um respeito muito grande, assim, eu penso assim, tu pensa assim, tá ok, mas qual que é o caminho que a gente vai seguir, né? E às vezes a gente começa a discutir algum assunto, assim, alguma questão, e daqui a pouco a gente vê que tá falando, né? E daqui a pouco a gente até pensa, alguém que vê de fora, quando vê, acho que a gente tá brigando. Mas é tudo muito tranquilo, assim. É, né? Na empolgação de discutir e achar um melhor caminho. Qual é o caminho do meio? Tu não concorda, eu não concordo, mas como que a gente vai... Exato. Né? E sempre deu certo, né, Mi? Sim. Essa forma. E eu acho que o fruto de dar certo é que a gente não foi colocado num cargo de coordenação. Agora tu vai conhecer a Michelle e a Cássia vão assumir a coordenação e começar a coordenar. Não, porque a gente construiu juntas desde o início. Então, a gente foi se conhecendo também. Nesse processo de construir o laboratório, de criar ali e fazer a gestão desse serviço, a gente também foi se conhecendo. Então, essa trajetória tão unidas desde o início que faz com que eu acho que as coisas aconteçam de uma outra forma, nessa sintonia que a gente criou entre a gente. No começo, nem a gente mesmo se conhecia, eu acho. Sim, assim, era um ano. Não tinha assim, como, né? Eu tô fazendo ali alguma coisa. Ai, que saco, eu não gosto de fazer isso. Aí a outra olha, então me dá, eu adoro fazer. Então, a gente, não existe uma divisão. É porque vocês se complementam, né? Exatamente. É muito natural, é muito fluido entre a gente, assim. E isso que eu acho que o grande segredo é esse, né? Porque vocês têm valores parecidos, como a Michelle falou, mas vocês se complementam na questão das personalidades, do modus operandi ali, né? Do jeitinho como fazer. E eu percebo vocês duas, enquanto uma é mais racional, a outra é mais emocional, e as coisas vão se complementando, e em alguns momentos uma puxa a outra e vai. E as coisas vão fluindo. E isso é lindo de ver, porque é algo que vai ajustando, e só que tu tem duas mentes pensantes ali, né? E o que é mais lindo e o que eu acho fantástico é que aí a gente vai aprendendo com essa parte oposta, né? A Michelle é mais técnica, eu sou mais pessoa, sou mais o emocional, como tu falou. E a gente vai, incrível, né? Como a gente vai desenvolvendo aquele lado que eu não quero olhar, aquela parte que eu não quero fazer. Então, assim, chega momentos, assim, do nosso dia a dia, e férias, e licença maternidade, que a gente é obrigada a desenvolver esse outro lado. Não, aqui eu tenho que ser mais técnica, aqui eu tenho que ser mais pé no chão. Exatamente. Assim como a Michelle, quando eu não estou para definir, para decidir alguma coisa, não, aqui eu vou... Como que a Cássia faria? A gente se pergunta isso, tu entende? Então, é uma riqueza muito grande de aprendizado uma com a outra.
né? Nesse sentido de bem profissional, além do pessoal, né, Mi? Que aí a gente não precisa nem... São como se fossem duas sócias, né? Num negócio. E de fato é isso, porque para uma sociedade dar certo, é o que a gente sempre escuta e vê, né? A gente precisa de não duas pessoas iguais, mas duas pessoas que se complementam. E a gente vê isso. Que essa é a grande chave, assim, né? Essa diferença. E também o respeito e a admiração. Exato. Né? Porque assim, eu sou muito mais do planejado, botar no papel, calma, não tá pronto, vamos pensar, elenco tudo, já vou pensando nos problemas, né? Mas isso me faz ser travada, né? E aí a Cássia não, a Cássia já, vamos fazer, vamos agora, pega isso, vamos lá. Não é tão difícil assim. Então, e aí às vezes eu dou uma puxada, não, calma, vamos só pensar primeiro. Vamos só listar vamos aqui algumas coisinhas, colocar na agenda, vamos organizar. Assim, né? E ela diz, não, vamos lá, é fácil. Vamos lá, a gente já treina, já fala com as pessoas, já vejo isso, faço aquilo. Isso é mais ótimo. dinâmico, né? E isso é bacana, porque assim, a gente acaba também crescendo muito, né? Sem dúvida. Tu tá desenvolvendo esse teu lado ali e ela tá desenvolvendo também contigo. Exatamente. Esse outro olhar. Não, peraí, vamos... Não é nenhum extremo, é o meio, né? Porque nenhum dos extremos é bom. E juntas vocês encontram esse meio, né? E gurias, hoje vocês como gestoras de um serviço de saúde que é referência, né, aqui na nossa região, que não tem apenas uma única unidade, tem várias unidades, né, de pontos físicos aí do próprio negócio. Quais são, assim, os principais norteadores que vocês levam nessa gestão desse negócio aí, né? Na condução desse trabalho, o que vocês priorizam? O que vocês me dizem sobre isso? Eu não consigo falar em norteadores, não sei se é respondendo a tua pergunta, tá, Ingrid? Tu pode nos corrigir. Eu fico pensando em palavras. E venho para a parte de valores, talvez, né? Eu acho que a gente tem muito forte assim, o olhar que me norteia é uma questão de ser exemplo, né? De equipe, assim, da gente estar alinhado aquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz no dia a dia, com as nossas ações. Então, exemplo é uma palavra forte que eu acho que nos norteia no dia a dia, nas nossas condutas, assim. Humildade é uma palavra que eu também não tenho como não abordar, porque eu acho que na liderança a gente tem que ter muita humildade, né? Fazer gestão de uma equipe é fundamental a gente ter a humildade de saber que a gente está ao lado de uma equipe, né? E que a gente vai construir juntos. E aí tudo que a gente falou aqui, até agora, a gente construiu, eu e a Michelle frente, mas porque a gente tinha uma equipe, né, que nos ajudou a construir, que a gente pegou junto, que a gente ouviu. Então, essa humildade de saber que é ali que está a tua riqueza, né, das tuas informações, quem está atendendo o teu paciente são esses colaboradores, né, quem está vendo muitas coisas ali na ponta da realidade acontecendo são eles. Então, eu acho que ouvir colaborador e ter humildade de se colocar ao lado faz com que a gente construa algo muito melhor, maior, digamos assim. Então, humildade é algo que eu vejo que existe e que cada vez mais a gente tem esse olhar de ter e de se colocar, né, à disposição de equipe, de ouvir. E respeito e educação, né? Isso eu acho que é para tudo na vida, para qualquer tipo de relacionamento, e fazer a gestão de uma equipe é se relacionar, né? Isso foi algo que eu descobri porque a gente a gente escolheu uma graduação que, querendo ou não, é bastidores, né? A gente nunca imaginou estar frente a uma equipe, conduzir uma equipe. E aí, quando caiu essa demanda no colo, eu me descobri muito nessa parte de gestão de equipe, porque eu acredito muito na força das pessoas. Para mim, quem dá o resultado de uma empresa, de um serviço, são pessoas, né? A gente pode ter o melhor equipamento, como a gente tem ótimos equipamentos no laboratório. Só que se não tiver pessoas ali que querem estar ali, que gostam daquilo que fazem, que são felizes e que operam aquele equipamento de uma forma correta, tu não vai ter bons resultados, nem vai entregar qualidade. Então, assim, eu me descobri um pouco nessa parte, nessa linha, assim, de pessoas. Então, eu acho esses valores, vou deixar me complementar um pouco, mas eu acho que são essas palavras-chave, assim, que né, alinhando aquilo que tu idealiza, aquilo que tu acredita, estando alinhado com aquilo que tu faz no dia a dia, vai te trazer bons resultados. Eu acho que eu complementaria com uma palavra, né, que pode parecer bastante batida, que é qualidade. Né? E quando a gente pensa em qualidade, muitas vezes a gente pelo menos que vem de parte técnica, né? A gente pensa em qualidade técnica, né? De produto. Sim. Falando de laboratório. Da entrega ali, né? Controle de qualidade,
né, para garantir aquela eficácia, um equipamento de ponta, mas assim, com tudo que a gente já passou, a gente enxerga a qualidade, acho que com outros olhos, assim. Um mundo maior. Eu acho que qualidade dentro da área da saúde, ela é um dos grandes norteadores também. Porque além da parte de qualidade técnica, de fato, que é essencial quando a gente fala de análises clínicas, a gente também busca uma qualidade de atendimento, né? Um ambiente, né? Uma qualidade até de uma estrutura física, né? Pro nosso paciente. E aí a qualidade, ela tá em pequenos detalhes, né? Se eu quero que o meu colaborador atenda bem, ele também tem que ter uma qualidade naquele trabalho para ele, digamos, uma qualidade de vida, né? Ele tem que ter um treinamento qualificado. Não adianta eu só ir lá, só para mim fazer de conta que eu dei um treinamento, assino uma ata e deu. Não, eu tenho que estar dando uma informação de fato para ele qualificada, para que ele consiga desempenhar bem o trabalho dele. Então eu acho que a qualidade nas suas mais diversas pontas, assim, eu acho que é um dos grandes norteadores. E a qualidade, como a gente aprendeu no começo, né, ela vem com um certo custo, né? E isso, quando tu trabalha numa instituição, tem que ser levado em consideração. E muitos locais, né, a gente sabe que a qualidade é vista só como uma despesa. E não como investimento. Não como investimento, exatamente. E eu acho que quando muda essa visão, que a gente enxerga que a qualidade não é uma despesa e é um investimento, eu acho que muda tudo. Assim, é uma chavezinha que vira, que faz tudo mudar. Que a gente enxerga tudo com outros olhos. É uma virada de chave mesmo, né? E eu acho que isso também vai muito depender da evolução e do desenvolvimento dessas pessoas que estão por trás desse negócio, né? Então, assim, talvez essa virada de chave aconteceu com vocês há um tempo atrás, porque nesse momento vocês se propuseram a ser pessoas que buscassem isso, vocês se abriram para isso e vocês enxergaram essa importância, né, disso. Então, é sempre como eu digo, nenhuma empresa cresce se o líder não cresce. Não existe isso. A gente sabe que as empresas, elas ou estão crescendo ou estão morrendo. Para mim, essa é uma frase bem impactante. Sempre quando eu falo em consultorias, eu mesma me impacto com isso, porque se a gente não enxerga isso, o trabalho do líder é tu empurrar esse declínio dessa empresa para frente. Porque a longo prazo, se a empresa não está crescendo, ela está a longo prazo morrendo, sim. Né? E a gente está falando em questões de faturamento, sim. Questões de dinheiro, porque nenhuma empresa vive, né, de amor, de caridade, a gente precisa pagar boletos, o lucro, ele é imprescindível dentro da gestão de uma empresa, né? E a gente sabe que, por vezes, falar em lucro na área da saúde ainda tem muito, tem muito preconceito, é errado, mas afinal de contas, né, que nem tem a questão da medicina, é um sacerdócio. Gente... Como se fosse uma caridade. Uma caridade. Saúde. Não é. Só que quando a gente começa a entender cada vez mais o mercado da área da saúde, a gente vê, é um mercado. E esse mercado, ele precisa ser sustentável, assim como qualquer outro. E a gente precisa, talvez, se inspirar em outros mercados, outros nichos, para ver o que eles fazem e também implementar na nossa área, né? Eu acho que a gente pegou, né, essa transição de que os estabelecimentos de saúde, hospitais e clínicas, enfim, estão saindo dessa fase de achar que é caridade, desse tabu, assim, que não se fala abertamente sobre isso, e que a gente está transitando para essa parte mais de, não, saúde precisa ter lucro, ser empresarial. Profissional, tem que ter a qualidade tem o custo, sim, que é um investimento. Então, eu enxergo uma mudança de cultura muito grande nessa parte de saúde, assim. Que agora que está sendo falado, né? É verdade. Agora tá amplamente mais divulgado, as pessoas estão começando a falar. Até o marketing, né, Ingrid? O marketing em saúde também, se tu parar para pensar um tempo atrás, não era um investimento. Exatamente. Né? E até mesmo porque a gente tinha essa visão antes, né? De que a pessoa, ela ia buscar algum atendimento dentro da área de saúde porque ela estava precisando. Então, assim, eu não preciso prestar um serviço tão bom, porque pra quê, né? Porque vem até mim e precisa. Exato. E hoje não, né? Então, assim, o cliente hoje, ele tem o poder da escolha. O cliente também está mais qualificado. Claro. Então, Exigente, né? Exigente. Mudou o comportamento desse cliente. Mudou a cultura do cliente também, né? E aí mudou também a cultura de quem está atuando dentro da área da saúde. Ou muda, né? Ou não vai dar certo, ou né? Vai morrer. Né? É aquela coisa, tu vai nadar e daqui a pouco tu vai morrer na praia, então... Tu tem que ser bom para que o cliente, né, o paciente te escolha, né? Tu não tem opção, na verdade, né? Porque ou tu vai profissionalizar o teu negócio, vai olhar para o teu negócio de uma maneira
intensa, aprendendo, melhorando cada vez mais os teus processos, ou então ele vai estar fadado a longo prazo de não ter... mas aí é aquela coisa, né? Mas eu já tenho um número legal de pacientes aqui, eu já tenho um número legal de exames, um quantitativo por mês, mas e qual é a garantia que tu vai ter isso amanhã? E no mês que vem, né? E no ano que vem? O que tu tá construindo hoje para tu pensar nesse depois? A construção, ela começa hoje, né? E uma coisa que vocês falaram, até foi a Cássia que falou, na parte quando ela estava falando ali, a questão de humildade, né? Dessa liderança, desse olhar. Isso como quando eu perguntei para vocês dos princípios norteadores, né? Tu falou dessa questão da humildade. E aí me veio a palavra vulnerabilidade, né? O líder precisa ser vulnerável, né? Ele precisa trabalhar essa vulnerabilidade. E a gente sabe o quanto é difícil isso, né, gurias? A gente sabe o quanto é difícil, às vezes, escutar, não, isso aqui não tá legal, isso aqui poderia ser de diferente forma. E de aceitar as coisas que daqui a pouco não é diretamente a ti, não é a tua pessoa. A gente tá falando de um negócio, de um processo. E o quanto isso é importante. Como vocês enxergam essa questão da vulnerabilidade? Eu enxergo que ela é necessária, porque a gente não sabe tudo e a gente está aprendendo. E aí, no momento que eu tenho essa humildade, me coloco vulnerável para a equipe, a gente faz isso em reuniões de equipe cada vez com mais frequência, né? A gente tem um problema. Como que a gente soluciona? Eu tô me mostrando vulnerável. Não é porque eu sou o líder daquela equipe que eu tenho todas as respostas. E aqui a gente está para ouvir vocês e qual é a melhor solução. Muitas vezes a melhor solução vai vir deles, né? Exatamente. Então eu acho a vulnerabilidade muito rica, né? Ela não é demérito para ninguém se colocar a ouvir e ver o que vem do outro lado, que é quem de fato está atendendo, né? A gente não vai fazer as melhorias do nosso serviço, do laboratório no caso, sentado na nossa mesa, né? A gente precisa ouvir trancada quem tá dentro lá, da sala, né? Trancada dentro da sala, não que a gente não fique. Muitas vezes a gente está trancada dentro da sala fazendo N processos mais administrativos, né? Que precisa também, mas ouvir esse colaborador e trazer assuntos assim para jogo, né? Para uma reunião de equipe, isso que enriquece, né? E outra palavra daí que tem, muito se fala, e eu noto que cada vez mais assim no ambiente de equipe precisa, e é um desafio, fazer com que se tenha, fazer com que esses colaboradores tenham esse pertencimento. Isso para mim é o maior desafio, que eles se sintam pertencentes naquela empresa, naquela equipe, né? Isso é muito importante porque eles precisam estar lá, querendo estar lá, né? Num ambiente agradável, com uma energia boa, que eles possam ser eles mesmos, né? Que exista me fugiu a palavra, de que eles consigam ter essa abertura, de chegar na gente e poder falar, né? E que a gente tenha essa transparência também de ouvir e saber, a gente costuma falar em reunião às vezes, pessoal, às vezes vocês não estão vendo o todo, mas a gente está aberto que vocês cheguem até nós e nos questionem, por que isso é assim? Principalmente para colaborador novo, né, Mia? A gente faz isso. Vocês chegam, instiga eles, né? Porque é uma riqueza. Eles estão vindo ali, eles estão enxergando, recebendo um treinamento, eles estão abertos. Então, a gente sempre tenta cultivar nessa equipe o hábito de que, não é a Michelle e a Cássia estão lá na sala intocáveis. Não, venham até nós, né? Nos questionem. Muitas vezes com certeza a gente vai ser transparente de dizer, olha, é assim por isso, é assim por enquanto. A gente quer mudar, mas ainda não conseguimos. Tem coisas que demoram tempo, né? Essa transparência eu acho fundamental porque faz com que as pessoas entendam. Quando eu entendo que eu pertenço ao local e eu entendo por que e como as coisas acontecem, eu me sinto mais seguro. Até diante de um cliente, né? Para expor alguma coisa, para dar algum retorno. Então, eu acho isso também fundamental para o segmento, assim, para o crescimento. A gente vem de uma desconstrução já há muitos anos, né? Digo, a gente como sociedade, né? De que não é mais um chefe, né? Que manda, que sabe tudo, que detém o poder, que detém a decisão. Ele que sabe. E o colaborador obedece, faz isso e deu, né? Então, na verdade, hoje a gente trabalha como liderança e é isso que a gente busca, né? Então, porque a gente também vem de uma cultura que existia, né? Que existe um chefe. Então, a gente está passando por essa transição nos últimos, sei lá, 10 anos. 10 anos, eu diria, eu acho. 10, né? 15 anos. E existe de tudo. Hoje a gente encontra tanto líderes como chefes ainda, né? E a gente tenta muito trabalhar como um líder que conduz a equipe, que escuta,
né? E que tenta conduzir pelo caminho que vai ficar bom para todos, ouvindo todos. Mas isso também depende muito da equipe, né? Porque a gente encontra ainda colaboradores que não estão abertos a isso, né? Eles não se sentem... Não é esse modelo para eles ainda. Inclusive, a gente tem que incentivar. Olha, mas falem. É difícil. Uma reunião de equipe não é pra gente ficar ditando pauta e dizendo o que tem que ser feito. É que nem o que a Cássia falou. A gente gosta de levar um problema. Olha, tá acontecendo isso. Como que a gente pode resolver? Né? Cada um dá uma ideia. E a gente percebe que todo mundo ainda... Aquados, né? Fica tem meio muito medo. Acanhado, assim, medo de falar, né? Ou assim, então a gente tem que também incentivar para que eles também aprendam a conviver num ambiente, né, em que não tenha um chefe, que seja um líder. Essa equipe saiba ser que manda e tu obedeça. Né? Isso aí. Saber que a voz dela é importante. Sem dúvida alguma, né? Porque é o trabalho juntos de vocês que vai gerar o resultado final, né? Não existe um trabalho... Não é o trabalho da Cássia, não é o trabalho da Michelle, é o trabalho de todos, né? Exato. Que gera esse exame de qualidade, que gera uma melhor experiência, tudo isso. E aí, gurias, dentro das coisas que vocês foram falando, muitas coisas foram já... A gente já pode considerar também como desafios, né? Sim. Mas assim, se a gente pudesse listar hoje os 3... maiores desafios que vocês sentem assim hoje na liderança de uma equipe, de um negócio como um todo, na gestão de um negócio, né? Quais seriam os principais desafios que vocês diriam assim para os nossos espectadores? Eu tenho desafio técnico, área técnica, não tem como não falar disso aqui para vocês, porque o nosso maior desafio técnico, no meu ponto de vista, é urgência e emergência. A gente atende várias portas de urgência e emergência, né? A gente atende o hospital como um todo, pronto-socorro da instituição do Hospital Ana Nery, os internados, querendo ou não, demandam urgências às vezes, né? Nem sempre é coletas programadas, rotas, como a gente tem internamente. A gente atende a UPA da cidade, lá do bairro Esmeralda, a gente atende casa de saúde, a gente durante o ano agora de 2023 passou a atender o Hospital Regional de Rio Pardo. Então, a gente tem essa demanda de urgência e emergência muito grande, né? Então, isso é um desafio na área técnica, isso para nós é um desafio. Que não é... E a urgência dos eletivos, né? Que eventualmente que são os pacientes que chegam até as Sim, unidades. sem contar a oncologia, que a minha unidade matriz atende a oncologia, que a gente sabe que existe a necessidade do exame pré-quimioterapia e que a gente tem que entregar também mediante um horário definido que também classifica uma urgência. Isso tudo reflete, né? Só pra gente deixar bem claro, porque cada coisinha dessas aqui tem um reflexo em outros setores. Exato. Porque é um laboratório que não tá só... não existe sozinho, digamos assim. Não é só a unidade, não. É um laboratório que está atuando junto com um hospital, que é referência na nossa região. Então, além de atender os pacientes externos, vocês atendem os pacientes que seriam os internos. Os internos. A gente brinca, né, que a gente é uma fatia da pizza, né? O hospital sendo uma grande pizza, a gente é uma fatia, né? É uma engrenagem, então faz parte para que todo o resto também consiga dar o andamento necessário, né? É o Com desfecho. certeza. O desfecho lá numa porta de entrada de urgência e emergência aguarda resultado de exame, né, de laboratório, para poder com que o médico, né, e a equipe tenham um desfecho daquele paciente. A oncologia, eles aguardam um resultado de exames para iniciar o protocolo de quimioterapia. Então, assim, tem uma todo coisa um depende impacto. da outra. Se eu estou atrasando, eu estou gerando impacto em outro setor. Então, é uma grande responsabilidade e é um grande desafio. Sem dúvidas. Na parte técnica, eu diria esse. Na parte de gestão, para mim, é a gestão de pessoas, que vem de encontro com tudo que a gente estava falando. Eu acho que um dos maiores desafios quando a gente fala de pessoas, assim, e também é uma das maiores riquezas, é uma das maiores forças, é a diferença entre as pessoas, a individualidade de cada um. A gente enfrenta isso, assim, desde sempre, eu acho, né? Que a gente percebe assim, mas eu tô fazendo tudo certo, por que a Cássia vai lá e não faz? A visão, às vezes, de cada um, né? E aí a gente olha de fora, assim, a gente enxerga o todo dentro do laboratório e diz assim, mas não quer dizer que um tá certo e o outro tá errado. Só que o foco de uma pessoa, por exemplo, é atender o paciente eletivo. Ela não consegue deixar com que o paciente espere 1 minuto lá na frente. E isso é ótimo, porque eu realmente não quero que ele espere. Só que aí, né, na outra ponta, eu tenho um outro colaborador que deixa o paciente esperando. Mas ele tá lá dentro recebendo o material, tá mexendo no estoque. E se eu não mexo direito no estoque, vai dar um furo enorme. Falta reagente, falta material para coleta.
Então, assim, aí a quem parte tá mexendo técnica no estoque lá, ou processando uma urina, arrumando um equipamento, vai criticar o outro que tá lá na frente, não tá nem dando bola pra isso. Tá só lá atendendo. E aí já começa aquela questão, né, porque é mais fácil, ou é mais rápido, ou ficar mais tempo sentada, mais tempo em pé. Enfim, claro que cada um tem as suas preferências, Sim. mas é essa dificuldade, às vezes, de tu enxergar que eu tenho o meu foco. É justamente isso que a gente falou, né? Eu sendo mais técnica, a Cássia sendo mais pessoas. Tu enxerga e tu admira isso no outro. E que bom que o outro tem. Que aí eu me dedico mais àquilo que realmente eu gosto e eu tenho mais preparo para isso. E é um desafio na gente enxergar isso. Porque às vezes tu tem aquele colaborador que ele é maravilhoso em determinada função. Ele é muito organizado, ele é muito crítico. E às vezes ele não tá lá exercendo no melhor local para ele. Tarefa então, conhecendo a tua equipe, né? E a gente nota isso numa mudança muito grande que teve, uma virada de chave que eu considero, e eu acho que a Mi concorda comigo, que foi a avaliação por desempenho. Desde que a gente, né? Que o hospital, que a instituição começou a fazer uma avaliação de desempenho, é um momento, uma vez ao ano, a gente faz essa avaliação junto ao colaborador, né? O colaborador se avalia, a gente avalia ele, a gente tem uma reunião de consenso só com aquele colaborador. E ali, às vezes, fica muito claro, porque é um momento de aproximação maior, né? É um momento que muitas vezes eles guardam coisas para nos falar ali naquele momento que eles vão ter conosco. Não, eu não quis te falar isso antes, quando aconteceu, mas aqui eu trouxe. Né? Então é um momento que a gente tem um maior vínculo, muito rico, e aí que a gente vê, não, mas olha só os pontos fortes, quando tu tá ali respondendo aquela avaliação, quando tu tá olhando para aquele colaborador, aí tu tá identificando aqueles pontos fortes dele, será que não era melhor ele estar fazendo ou desempenhando essas funções? Isso é um desafio, porque no dia a dia é difícil enxergar. E aí, muitas vezes alguém recebe um rótulo, né? A pessoa de tal, ela é muito lenta. Sim, ok, ela não tem uma agilidade tão alta quanto as outras, mas olha só, ela identifica algumas falhas de processo que ninguém identificou, né? Ela é muito criteriosa para tal analítica dentro daquela tarefa ali. Ela executa aquilo como ninguém, mas realmente ela faz uma tarefa de cada vez. Já eu tenho uma outra pessoa que deixa passar alguma coisa, mas ela faz 5 tarefas ao mesmo tempo. Então, assim, é um jogo, né? Inclusive, exato, é um quebra-cabeça. Quando a gente monta a escala, esse é o quebra-cabeça, né? Então, assim, tem a pessoa X, a Y, tá bom, mas as duas têm o mesmo perfil. As duas são aceleradas. Não, então, vamos botar alguém um pouquinho mais tranquilo, vamos ir mesclando. A gente vai buscando esse equilíbrio. E que legal, Gurias, que vocês compartilharam do uso dessa ferramenta da avaliação de desempenho, né? Porque muitos dos nossos espectadores são profissionais da saúde que ou estão iniciando um negócio, ou já têm, e daqui a pouco tem 1, 2 funcionários, colaboradores, e acabam não aplicando, às vezes nem conhecendo ferramentas, né? Sim. E essa é uma ferramenta incrível, que tem resultados muito bons, né? E que ajuda muito esse gestor a pensar em melhores direcionamentos para sua empresa, pensar em melhores ações para esse colaborador ficar mais engajado, mais motivado. E quantas vezes a gente percebe nos negócios pequenos aí da área da saúde, às vezes nem tão pequenos, às vezes clínicas até maiores, a gente percebe o quanto a necessidade de ter isso, de usar essa ferramenta, e não usam porque às vezes falta conhecimento, nem sabe que poderia fazer isso, ou mas isso não vai ser ruim, ou vai entrar. Daqui a pouco eles não querem nem entrar nisso. Sabe aquela coisa de tu deixa quieto, é melhor deixar quieto, não vamos mexer nisso. Sabe? Só que, gente, nos dias de hoje, a gente não tem mais como não olhar para isso. Na verdade, a gente age com o colaborador da mesma forma que a gente age como cliente na maioria das vezes, né? A gente fala quando tá muito ruim ou quando supera muito a expectativa, né? E aí a gente vai aquele feedback diário, digamos assim, né? E responder uma avaliação de consumidor, algo nesse sentido. E o colaborador, a gente percebe que é da mesma forma, né? Então, assim, teve algum problema, alguma situação, a gente chama e conversa, né? Mas não é só isso que a gente quer, né? A gente, como colaborador, a gente quer ser visto. A gente quer ter um momento, né, nosso com o líder, né? E tu quer ouvir, tu executa muito bem o teu trabalho. Eu identifico que a tua organização é muito boa, parabéns. Porque é isso que vai mostrar o caminho para ele, né? Afinal de contas, muitas vezes eles estão iniciando ali, eles não têm e eles não sabem. Nossa, eu me lembrei muito de uma experiência anterior que eu tive num trabalho, numa operadora de planos de saúde, onde era exatamente isso. Sabe aquela coisa, logo quando eu entrei, mas será que eu tô fazendo certo? Será que é isso que eles querem? E aí tu vai vendo,
Não, aí o líder vai te direcionando, vai te norteando, né? E o quanto isso é importante, o quanto isso E de reconhecer a importância dele, porque isso também é um desafio, né? De tu fazer com que aquela equipe se sinta valorizada, né? Porque às vezes tu faz N atividades, mas não atingiu todos da mesma forma. Então, eu acho que pra gente entregar um resultado, um atendimento de qualidade lá na ponta pro nosso cliente, é fruto dessa ação, desse desenvolvimento e dessa proximidade com esses colaboradores. Eles se sentirem importantes. O que tu faz aqui é muito importante. Com certeza. Desde quem faz uma higienização do laboratório até quem faz o exame, quem libera o laudo. Então, todos são importantes. Fazem cada parte. Um com a sua personalidade. Acho que essa seria a terceira palavra, né? Terceiro ponto que tu comentou, né? Pediu três. Três desafios. Três desafios. Eu acho que é o engajamento. Né? O engajamento, assim. Porque como que cada um vai se sensibilizar? Né? Tem pessoas que o simples fato, talvez, de eu estar recebendo um salário já é o suficiente para dar tudo de mim. Exatamente. Né? Às vezes é o contato com o cliente, é um retorno de um paciente que foi bem atendido, que aquilo faz tu te engajar muito. Às vezes é um resultado numérico, né? Um quantitativo, um financeiro. Enfim, cada um vai ter aquilo que mexe, né? Dentro de si. E é difícil a gente conseguir ter esse engajamento, né? Eu acho que isso é um dos maiores desafios. Porque tu tem que ter uma equipe feliz, engajada, né? Porque é só dessa forma que a gente vai conseguir atingir um objetivo e ter um negócio bacana, um ambiente legal de trabalho. Inclusive, Cássia, todos esses pontos que a gente falou, né, que envolvem a gestão, que envolvem o colaborador, esse cuidado, esse afeto, tem tudo a ver com uma palavra, um termo que a gente ama aqui na 981 e eu sei que também vocês gostam, viu? Que é a experiência do paciente. Inclusive, estou hoje em homenagem a vocês vestidas, ó. Somos experiência do paciente, justamente para a gente falar sobre esse tema. E eu quero começar falando sobre isso porque a Cássia foi minha parceira, né? Em um projeto que a gente atuou relacionado à experiência do paciente na instituição. E algo me chamou muito a atenção durante as reuniões, durante os nossos encontros, que era o quanto esse tema, ele mexia com ela. Então, assim, a gente estava em discussões, a gente entrava em assuntos, a gente analisava dados e de vez em quando ela ia lá, desculpa, batia aqui na mesa, mas ela ia lá, assim, transtornada e falava e entrava muito nessa questão emotiva e muito nesses sentimentos. Então, assim, Cássia, conta pra nós da onde veio isso, da onde surgiu, o porquê, esse amor, como que é isso, assim? As pessoas precisam saber desse algo a mais, desse algo que te mexe, que tanto te mexe, te movimenta esse tema. É um assunto que mexe comigo, que eu não conhecia. Eu fiquei conhecendo numa construção de planejamento estratégico do hospital, né? Que eu caí no grupo ali de experiência do paciente e a gente precisava desenvolver ações de experiência do paciente. E aí foi que a gente foi, como grupo, descobrir o que era esse assunto que tanto se falava já, né? Na época. Então, eu sou uma pessoa que as coisas precisam fazer sentido para mim. E que quando fazem sentido para mim, eu tenho uma maior entrega naquilo. E a experiência do paciente, para mim, ela tem um pouco a ver com isso. Ela faz muito sentido para mim. E tudo que a gente faz no dia a dia, como gestoras de equipe, na área da saúde, para mim, tudo aquilo ali que é feito, tudo que a gente conversou até aqui, é por algum motivo. É para quem? Né? É por quê? Então, eu acho que isso está muito atrelado ao meu propósito, de repente, como pessoa, pessoal mesmo, que eu enxergo a experiência do paciente como a cereja no bolo, assim, do motivo do que eu faço o que eu faço. Por que eu faço o que eu faço? Eu faço o que eu faço para entregar uma melhor experiência para o meu cliente, né? Que é um pouco do servir, assim. Para mim, a experiência do paciente, ela faz sentido e ela mexe comigo, porque eu acredito que tudo que eu faço no dia a dia, das nossas tarefas mais burocráticas possíveis, das mais relacionadas à equipe, a cliente, enfim, a processo, eu acho que eu faço pensando num cliente, né? Pensando em quem vai utilizar aquele produto ou aquele serviço. Então, por isso que faz sentido para mim, é um assunto que eu gosto e que eu vejo que é fundamental, né? A gente olhar e o quanto a gente peca
neste assunto, né? Exatamente. O quanto a gente pensa que faz e não faz, e é algo que a gente está aprendendo, né? Quanto grupo lá na instituição, eu participo do grupo de experiência do paciente lá da instituição, a gente tem o comitê consultivo do paciente, que a gente tem encontros com pacientes ou familiares, né? A cada 3 meses, mais ou menos, que a gente se encontra. E aí é uma grande oportunidade viver esse momento, ouvir, ter essa troca com o cliente. E foi um grande aprendizado no sentido que a gente acha também que a experiência do paciente é algo grande, é algo, vai vir de parte de paciente familiar, grandes coisas para a gente implantar, que sejam custosas, que demandam altos investimentos. Exato, e não, né? E aí a gente tendo esses momentos, a gente vê que não, que é o básico, às vezes bem feito, né? E tem várias contribuições desse grupo já que a gente já está implantando, ou que a gente está justificando o porquê não, né? Tem coisas que geram dúvidas nos pacientes. Mas por que eu não posso tomar chimarrão no hospital? Né? Então é o momento da gente se aproximar deles e explicar o porquê não, né? Nem sempre é implantar novas coisas, mas essa proximidade de ouvir aquilo que importa para eles é algo muito gratificante, e a gente vê o quanto vem coisas pequenas. Não são grandes investimentos, né? Então é tão fácil às vezes da gente fazer. Exato. E outra grande descoberta também, estudando e participando desse grupo da instituição, foi entender que a gente não sabe. A gente está fazendo a gestão de uma equipe e pensa que sabe o que é melhor para esse paciente. A gente toma várias ações no dia a dia, define vários projetos, pensando que aquilo é o melhor para o cliente, mas nem sempre é o melhor. E a gente tem que colocar esse paciente, né, esse cliente no foco, no centro. Isso é um desafio. É sair daquela visão de atender como eu gostaria de ser atendido. Exato. Eu atendo do jeito que o paciente quer ser atendido. Tem que mudar, né? Esse olhar. Não é fixo, Um né? paciente chega, ele quer que o atendimento seja muito rápido. Ele não quer nem um bom dia. Tem outro que aquilo ali é o momento dele conversar. Ele pode ficar 1 hora ali dentro, que ele tá que ele quer desabafar, que ele quer aproveitar o contato com o colaborador, né? Exato. Que ele tá carente. E é isso, eu acho, né, que a Cássia trouxe, assim, a questão de o que o paciente de fato quer. Né? É o que ele quer, não é o que eu quero ou o que eu acho que ele quer. É colocar o paciente nesse centro do cuidado, né? Porque, afinal de contas, tem um autor que diz que o sistema de saúde ele não foi criado para o paciente. O sistema de saúde foi criado para os outros atores, né? E a gente nunca vai conseguir uma boa entrega, uma boa experiência para o paciente se a gente não olhar para a experiência do colaborador. A gente não olhar para a experiência desses outros atores que estão envolvidos. Porque, afinal de contas, a gente já não está mais falando só no termo experiência do paciente. A gente agora fala em experiência humana, né? E é o humano, é o ser humano que está por trás de todo aquele processo. Então, quem são as pessoas envolvidas num processo de coleta de um exame laboratorial de um paciente? E o que isso vai impactar, né? Esses atores, né? Esses atores, entre aspas, essas pessoas que estão envolvidas. O que envolve o trabalho delas com a entrega do melhor resultado, da melhor experiência para o paciente? Então, a gente tem que entender uma outra coisa também. Não necessariamente um desfecho clínico, né? Que não é positivo, vai necessariamente ter uma experiência ruim, negativa, não? Às vezes, desfechos clínicos negativos têm experiências muito positivas, encantadoras, boas, e que essa pessoa sai dali grata por ter passado por tudo aquilo. E aí também pode acontecer do contrário. A pessoa tem um desfecho, tá super bem, né? O problema dela se resolveu, aquela situação. No entanto, a experiência foi péssima, porque ela tinha uma expectativa e ela não foi suprida. E às vezes são detalhes, né? Isso me fez lembrar de algo que a gente às vezes conversa com a equipe. Muitas vezes quem procura um ambiente ou um serviço de saúde é porque está com algum problema, né? Mas na também maior nem parte sempre, das vezes, né? sim. Laboratório a gente tem pessoas saudáveis que vão fazer check-up, né? O teste de gravidez, né? Então, assim, muitas vezes a gente já teve situações assim de um colaborador que quando vai entregar diz, parabéns. Tu não sabe se é parabéns. A gente tá achando que aquilo é muito verdade, bom, né? É verdade. Olhando pelo outro lado de que não é uma doença, mas assim, a gente não sabe a situação daquela pessoa. Então, cada indivíduo tem né, é único, né? Então, é muito individual, muito
de cada um. Exatamente. E não tem como não falar também, tocando no assunto de experiência do paciente e nessa questão do nosso público que chega ali sem querer estar ali, dos nossos pacientes oncológicos, né? Que a gente tem esse diferencial que são pacientes, sim, mais debilitados, mais fragilizados, nem todos. Já fui coletar ali na frente do laboratório, num dia que a gente estava, né, com um atestado em equipe, precisei ir coletar. Cheguei ali meio que na resistência, porque a gente vai coletar sabendo que a gente está deixando tarefas nossas, né, outras coisas para ir para lá, mas era necessário. E eu recebi um paciente que, meu Deus, né? Ele era um paciente oncológico, mas ele chegou com uma energia, com alto astral. E aí eu brinco que a gente toma uns tapas na cara, né? Porque assim, só não aprende lidando com um paciente oncológico, lidando com essas pessoas no estágio talvez mais vulnerável, mais frágil da vida delas, só não aprende quem não quer. Exato. Né? A gente tem ali a oportunidade todo dia de olhar como aquelas pessoas enfrentam. E aí tem aqueles pacientes que sim, vão estar debilitados, fragilizados, talvez não vão dar um bom dia. E tem aqueles pacientes que te dão uma aula de força, de garra, né? Então, isso também é muito rico e não tem como falar em experiência sem falar nisso. Porque o teu colaborador, ele tem que estar bem, né? Para entender todos esses tipos de pacientes que estão chegando ali para ele atender. Né? E a gente saber se moldar, se ajustar para olhar para aquele paciente e perceber quem está ali. Né? Porque atendem vários durante o dia, né? E o automático às vezes faz com que a gente não consiga olhar no olho, chamar pelo nome, aquelas coisas básicas que todos nós, como clientes, como pessoas, gostamos, né? Então isso é fundamental. E tu fez uma fala nas redes sociais, não vou lembrar agora como, que para mim é a definição, não sei nem... Para mim ela é tua fala, talvez não seja, né? Agora tu me corrige se eu estiver errado. Mas para mim ela é perfeita para o nosso cenário ali no laboratório, que é que a experiência do paciente ela é uma forma de diminuir o sofrimento daquele cliente. Eu tenho que diminuir o sofrimento daquele cliente. Então, numa instituição de saúde, num hospital, num laboratório que atende o público, né, de internação e de oncologia, isso eu fiz essa fala com a equipe já, porque eu acho que exatamente, às vezes eu não vou solucionar os problemas da vida daquela pessoa, eu vou prestar um bom atendimento, eu vou acolher e eu vou só minimizar o sofrimento. Eu não posso causar mais sofrimento, fazer com que aquela pessoa saia dali com um problema mais para ela. Mais uma coisa para resolver. Né? Então, isso é uma fala que eu fiz com a equipe que eu acho fundamental. E que todos nós temos a oportunidade, sim, de reduzir o sofrimento de alguém, né? Exatamente. Essa é uma frase, não é da minha autoria, mas é algo que eu aprendi junto com a Ana Merzel. A Ana Merzel, ela é coordenadora do programa de experiência do paciente lá do Hospital Albert Einstein. Inclusive, foi quem nos recebeu na nossa última visita lá. E ela justamente diz isso, e a gente também precisa olhar para isso, porque o que acontece? Quando a gente está falando de experiência do paciente agora, e está se falando muito, esse assunto está mais em alta, as pessoas tá na moda, meio que na moda, a gente tem que entender primeiro uma coisa, ele não começou ontem, né? Ele tá vindo desde os anos 2000 aqui pro Brasil, começou lá nos Estados Unidos e tá vindo. Só que agora tem muito a modinha do... tem que encantar. Sim, tem que encantar. A experiência do cliente é essa. A gente tem uma diferença entre experiência do cliente e experiência do paciente, porque afinal de contas, na saúde, a gente está envolvendo vidas. Tem que falar em segurança, né? Tem que falar em outras coisas que, quando tu tá falando em experiência do cliente, tu não fala isso. Porém, né? A gente, num hospital, num ambiente desses da saúde, muitas vezes a gente não vai ter como encantar. Então, o nosso objetivo vai ser esse, vai ser reduzir esse sofrimento. E não encantar, porque daqui a pouco ele não vai conseguir se encantar com algo que ele tá numa situação emocional ruim. Que não permite ele enxergar também aquilo, não permite, mas ele não pode, como tu muito bem disseste, ele não pode sair de lá com mais um problema. E eu acho importante também esclarecer às vezes, né? Às vezes o paciente, a gente tem problemas, vou citar assim, a gente exige documento, né? Para realização de exame, documento RG. E tem pacientes, às vezes, que esquecem e que não entendem isso, não entendem para sua segurança o quanto isso é importante e fundamental ser exigido, né? Então, a importância de tu explicar, porque ali tu pode estar causando, na percepção do paciente, um mau atendimento a ele. Eu venho aqui todo mês, né? Eu realizo o exame, não sabe quem eu sou, não vai me atender. Como assim, tu não tem os meus dados aí? Exato, e a gente tem os dados, mas é uma questão de saber, né? Que a Cássia é a Cássia e tá aqui o documento. É a segurança do paciente. Então, no momento que... Tem toda a forma de como falar isso para o paciente, como abordar, como comunicar, né? Isso, como comunicar, vai fazer com que ele tenha uma impressão
né, do teu serviço, do teu atendimento. Então, isso também é algo muito importante, porque às vezes tu está causando, estragando, entre aspas, a experiência daquele paciente, mas no momento que tu explica, tudo clareia para o paciente. Ele entende o porquê, ele entende que é para ele, que é para a segurança dele. Isso é muito nítido também quando o paciente reclama por um dos diversos canais que a gente tem de acesso que o paciente pode fazer a sua manifestação, sendo positiva ou negativa, né? Vem algumas reclamações, às vezes negativas, e a gente conversa com o paciente, ou a gente mesmo, ou através da Bianca, que é a nossa responsável pelo SRC ali, Serviço de Relacionamento com o Cliente, e a gente nota que ele só quer ser ouvido, às vezes. Tu fez uma manifestação, teve um retorno e explicou o porquê que é daquela forma, ele entendeu o teu processo, né? Então, isso também eu acho que às vezes é dar o não com uma forma de comunicar, faz com que aquela experiência não seja negativa. E a gente também tem uma situação nesse sentido que são as recoletas, né? Dentro de laboratórios, quando a gente fala de análises clínicas, um dos principais indicadores é recoleta. Quantos o exames índice de recoleta. Tá. Né? E aí existem diversos motivos de recoleta, né? Mas quando a gente entra em contato com o paciente e diz, olha, né, a gente vai precisar coletar novamente o seu sangue, né? Então tem que repetir o jejum ou não, né? Pode vir, como é que... Ter aquela conversa com ele. O que o paciente sente? Meu Deus, o que fizeram com o meu exame? Perderam meu sangue, trocaram, botaram Só pode ter dado errado alguma coisa. Tá tudo errado. Não posso confiar em nada mais, né? E é bem pelo contrário. Né? A gente avalia o indicador de recoletas e o principal motivo de recoleta, que nem conta, na verdade, como uma recoleta para os dados, né? É a questão de confirmação de resultado. E isso mostra justamente a preocupação com o paciente e a qualidade. Porque se o paciente tinha um perfil de exames, né, e hoje ele deu um resultado diferente, opa, será que é isso mesmo? Pode ser que o paciente falou que estava em jejum e não estava. Pode ser que ele tomou uma medicação que alterou. Né? Pode ser que ele realmente está com alguma alteração, mas assim, é importante que seja confirmado esse resultado, né? Então existem assim, 1000 possibilidades. Existem interferências dentro do próprio tubo de coleta, que às vezes a gente não consegue identificar que isso foi daquele tubo, daquela coleta em especial, foi uma hemólise, foi um coágulo, né? Às vezes a gente não consegue ver de fato essa alteração, e aí a gente coleta de novo e consegue confirmar. Né? Ou ele volta para dentro do padrão daquele paciente ou confirma de fato aquela alteração, né? Muito mais da metade, bem mais, eu diria 2/3 das recoletas que a gente faz é por a confirmação de resultado, né? E se a gente não conversa isso com o paciente, ele já fica Ele vai pensar coisas, né? 1000 monstros, criar Exatamente. 1000 monstros na cabeça. E ele também já fica até nervoso, né? Que a gente tem que, inclusive, fazer um papel ali pra dar uma acalmada. Não, calma, né? Porque ele já fica super preocupado, achando que é algo muito sério. É algo muito Mas sério. se a gente se colocar nesse lugar, digamos que vocês não tivessem o conhecimento que vocês têm e que vocês estão no lugar desse paciente que daqui a pouco já está passando por uma situação difícil, é claro que ele vai pensar. Claro. E tá super ok, né? Ok. O que a gente precisa fazer com essa situação que está posta, então, né? A gente precisa cuidar da forma como a gente vai falar, é a comunicação. Então, por isso que a comunicação, ela é tudo, né? A gente não tem como falar de experiência do paciente, experiência humana, sem falar da comunicação. Como é isso, né? A outra coisa, vamos falar termos técnicos. Termos técnicos na área da saúde muito usado. Não, tu tá falando com outro colega teu, tu tá falando com um paciente que não entende, que não tá dentro do mesmo mundo que tu vive, que não tá dentro da mesma bolha. Porque isso nós... é uma dificuldade muito grande, porque a gente se habitua, né? A gente, às vezes, se pega até em casa com alguns termos, assim, que a família acaba rindo, né? Tem que comprar no mercado um hipoclorito. Comprar o quê? Eu uso diluir. Vou diluir um pouco esse café. Vou homogeneizar. Pega um suquinho, tem que homogeneizar bem. Muito bom. É muito técnico. E a gente não se percebe, não né? Se percebe. E o óbvio não é óbvio, né? Ele precisa ser explicado. O óbvio não é... O óbvio precisa ser dito. A gente se pega quando, às vezes, um filho pega e fala, né? Vou diluir isso aqui. Opa! Uma criança pequena, Ele sai com o vocabulário. Quem é que surgiu? fala isso? Da onde tu pegou? Nem sabe que sou eu. É só o reflexo. Gurias, o papo tá muito bom. E eu quero te perguntar uma coisa, Mi. Agora uma pergunta direcionada pra ti. Eu sei que tu tem como formação um mestrado, né, na área de promoção da saúde, né? E a gente sabe também que tu já atuou como professor em universidade, então ajudando na formação de diversos profissionais da saúde que já estão no mercado, outros que ainda estão estudando, né? E o que tu diria, então, se fosse dizer uma frase, se fosse dizer algum conselho, algum norte para esses profissionais que estão iniciando no mercado, né, ou que vão iniciar?
O que o mercado está precisando? Como que tu enxerga isso como profissional que já está atuando aí há alguns anos no mercado? Logo quando eu começava o semestre, né, com uma turma nova, eu pedia para eles fazerem uma atividade. Eu acho que isso é o grande ponto, assim. Né? Eu sempre falava um pouquinho da área da saúde, né, e dizia assim, no meu ponto de vista, quem trabalha dentro da área da saúde é um chamado, tem um dom. Eu acho que assim, a área da saúde é uma coisa que às vezes tu não explica, né? A gente escuta muitas pessoas falando, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu sabia que era dentro da área da saúde. Aí dentro desse leque eu optei aquilo que eu mais me encaixava, né? Inclusive eu fui uma dessas pessoas que eu sabia que eu queria saúde, né? E aí depois eu fui descobrindo quais que eram as minhas habilidades, o que eu gostava mais e onde que eu me via trabalhando, né? Só que muitas vezes a gente percebe que as pessoas esquecem isso. Né? Então, assim, eu pedia para os meus alunos, anotem lá na contracapa do caderno de vocês. Por que vocês estão aqui? Porque lá naquele fim de semestre, quando tu tá cheio de prova, cheio de trabalho, né? A maioria também tem um trabalho já, um emprego. Então, assim, tu tá cansado, ou naquele dia que tu tá, assim, ó, super sobrecarregado, que tu tá atuando, tu como profissional, aquele paciente, né, que tá te desafiando de alguma forma, né? Por que tu tá ali? O que te move, né? Eu acho que é importante, assim, a gente voltar e lembrar o que nos move, por que eu tô ali, né? Por que eu escolhi essa área? Eu acho que muitas vezes a gente esquece, né, do porquê que a gente tá ali. E eu acho que às vezes a gente precisa se revisitar, né? E lembrar do porquê que a gente tá ali. Porque a gente entra num automático, né? De fazer isso e fazer aquilo. Tu atende, sei lá, 10, 15 pacientes no dia, tu nem sabe por que tu tá atendendo. Tu esquece que é uma pessoa, né? Dentro da nossa área isso é mais comum porque a gente lida com amostra, né? Então, assim, um biomédico que trabalha numa área técnica, ele vê muito pouco o paciente, né? A gente trabalha ali com 100, 200, 300 amostras por dia. Tá, mas atrás de cada exame é uma vida, é um impacto. O que aquela pessoa tá passando para fazer aquele exame, né? Então, eu acho que isso era o que eu comentava. Sempre trazia para eles no primeiro dia de aula e eu desafiava eles a escreverem, né? O que movia eles, o porquê que eles tinham escolhido a área da saúde. Porque vira e mexe a gente tem que se lembrar. Que lindo isso, Mi. Nossa, eu acho que isso pode ajudar muitos profissionais que estão nos escutando, nos vendo, né? A lembrarem disso. Por quê que eu escolhi seguir nesse caminho? Né? Por que esse rumo e não outro? Então, o quanto isso é importante. Bah, que lindo, adorei. E tu tem alguma coisa para contribuir, Cássia? Não, eu concordo com a Mi. Eu acho que quem vai para a área da saúde tem sim um propósito de ser saúde. Isso a gente nota muito também em entrevistas. Em processo seletivo fica muito claro. Ou aquele colaborador ali que está, né, se sujeitando à vaga, cuidou de alguém, teve uma experiência com algum familiar, conviveu em um ambiente hospitalar, em algum lugar, e aquilo ali vira chave na vida dele. Que é isso que eu quero. E eu acho que esse propósito tem muito a ver com o servir. É para o outro, né? Querendo ou não, tu faz para o outro, tu te doa, né? Para aquele procedimento, para aquele outro ser humano que está ali. Né? E a gente é tão vulnerável quando a gente está dentro de um estabelecimento de saúde do qual a gente não conhece nada, né? Que a gente não sabe nada do que vão fazer comigo. E é quando estamos no papel de paciente que percebemos isso, né? Que a gente percebe o quanto, né? O quanto a gente é vulnerável e o quanto a gente precisa confiar em todos os que estão ali passando por nós. Então, é um dom e eu acho uma profissão linda, independente de qual profissão, de qual cargo tu tá ocupando naquele momento, é uma das profissões, sim, mais lindas que tem. Com certeza, super concordo. E, bom, agora eu quero perguntar algo que é uma curiosidade minha. Vocês duas são mãezonas, né? Então, mãe de dois também, né? No forninho aí. Mas eu quero que vocês me contem como que é conciliar essa vida de mãe e trabalho e gestão, porque a gente sabe que é desafiador. Todos os dias tem que lidar com situações diferentes, tem coisas novas, né? A maternidade mudou a percepção de vocês com relação à área da saúde? Como foi isso? Eu acho que, bom, como mulher, nem só como profissional da área da saúde ou qualquer outro tipo de profissional, né? Como mãe, o que mantém a nossa sanidade mental, né? É uma palavrinha que se chama apoio. Rede de apoio. Né? Eu acho que, assim, isso é fundamental, né? E ambas contamos com uma super rede de apoio, né? Eu acho que isso também faz com que a gente consiga se dedicar
a outras versões de nós mesmas, né? Seja a versão mulher, seja a versão amiga e profissional também. Então, tendo uma rede de apoio, a gente consegue se gerenciar todos os papéis. Equilibrar os pratinhos. Equilibrar. E eu acho que a gente tem não diria uma visão, mas talvez uma posição que no começo era muito diferente em relação à maternidade. Assim, né? Compartilhem. Eu sempre fui, desde muito nova, assim, eu me entrego muito no que eu tô fazendo, mas assim, eu acho que existe uma certa, eu consigo medir a minha entrega. Tá. Então, assim, eu estudei fora, estudei em Porto Alegre, fiz minha graduação lá, e eu estudava muito, de segunda até sexta. Sexta de tarde eu pegava o ônibus, eu vinha pra cá, eu não trazia um caderno. Nossa. Meu note nunca vinha. Era Isso lá, eu estudava lá. Isso é um desapego. Exato. Aqui era família, amigos e relacionamento. Era o que eu tinha aqui. Inclusive, nem tudo é maravilhoso, mas lá eu tive dificuldades de criar vínculos, né, de amizade, porque lá eu tava pra estudar. Então, eu ia pra lá domingo de noite, eu chegava lá, eu vestia a minha universitária. E eu era estudo. Eu estudava muito. Abria a caixinha. Eu acho Agora que tem essa. muitas caixinhas, assim. Agora eu vou pegar a minha universitária. A minha universitária. E eu também atuo assim no meu trabalho. Então, quando eu tô trabalhando, eu tô focada naquilo, eu me entrego muito, assim, pode tirar tudo de mim. Mas no momento em que eu vou pra casa, claro que, como líder, a gente acaba, né? Tu atende celular, tu resolve escalas, tem Não termina atestado. quando termina. Não termina. Mas assim, é só se me acionarem. Se não me acionarem, eu não vou pensar em nada. Não levo trabalho pra casa. Eu não vou ficar pensando, mas eu podia fazer tal coisa, eu podia fazer aquilo. Não, ali eu sou a minha mãe, eu sou a minha, enfim, qualquer outro papel. Né? Às vezes... bom que tu consegue fazer isso, porque nos dias de hoje a gente vê tantas mães reclamando e falando, né? Nossa, mas eu não consigo dar conta, e aí tu se entrega, né? Eu me entrego. E tem, claro, alguns pontos que me dificultam. Por exemplo, eu chego de noite, eu penso, meu Deus, eu tinha que marcar consulta pra Carol, não marquei. Porque eu só me lembro quando eu tô em casa. Durante o dia eu desligo, né? Agora, nas férias, a minha filha tá com a minha mãe, né? Quase todos os dias. Então, assim, eu entrego, confio totalmente. Às vezes, 4 da tarde, eu penso, meu Deus, será que a Carol tá bem? Aí eu mando, oi? Eu ainda brinco, oi? Tudo certo aí? Tudo certo, minha filha tá viva. Né? Porque eu desligo um pouco a chave, né? E o oposto também. Tu né? te entrega realmente, né? Essa é uma... Já a Cássia, né? É um outro Eu acho que eu tô numa funcionamento. transição, tá? Eu acho que eu tô saindo da minha bolha de maternidade, assim, de entrega absurda de maternidade que a gente tem. Porque eu tive o Caio, eu não saí da bolha do Caio e engravidei da Clara, né? Então, eu tô há 5 anos, digamos assim, estava dentro desse universo. Eu sinto que eu tô saindo disso. Olha. Né? Pra olhar para outros papéis, para outros caminhos. Mas com o trabalho eu tenho uma relação que, se eu não tivesse filho, talvez não fosse saudável. Porque eu tenho, diferente da Talvez minha... fosse uma maneira e ela mais... me ensina muito. Ela diferente. Nasceu porque ela me fazia trabalhar de noite. Nós Olha aí, ó. Áudios de 5 minutos, 8, 10 Podcasts. minutos. Podcasts era normal a noite já. inteira a gente ficava conversando e pensando e resolvendo problemas do trabalho e ideias. Essas caixinhas pra mim não são tão claras. Hoje eu acredito que está cada vez mais clareando, assim, porque exige também, né? Com 2 filhos, exige essa organização e colocar cada coisa em seu devido lugar, senão em alguma ponta tu vai falhar muito. Mas eu tenho uma tendência maior nessa entrega de trabalho, assim, eu gosto e eu mergulho, eu me entrego. Eu sou intensa, né, gente? Intensidade, né? Intensidade e não fico na superfície, é mergulho. Então, para tudo isso, tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Exato. Na maternidade também eu vivi essa profundidade toda na maternidade, agora eu tô saindo, tomando fôlego. E assim como tem o lado bom e ruim dessa forma intensa e dessa forma de colocar nas caixinhas que nem a mim também tem, como ela disse, às vezes tinha dificuldade de criar vínculos lá na universidade, né? Não criava amizades lá, porque claro, tu tava focadaça. Ali era estudo, Nem né? me permito não quero olhar para o lado. Vai sair convite pra sair? Não posso, eu tenho que estudar. E aí também não vive, né? Não vive o todo que uma universidade te possibilita, te proporciona também, né? Exatamente. Mas enfim, eu acho que falando da maternidade e a parte profissional, assim, eu vejo, eu sou uma admiradora da maternidade, eu acho que ela transforma a vida de uma mulher, nos traz muita responsabilidade, muito senso, assim, e nos ajuda a ter um aprendizado contínuo de si mesma, de autoconhecimento, e esse autoconhecimento e essa
essas responsabilidades que vêm junto com a maternidade, que vem junto uma carga de maturidade muito grande também. Não tem como a gente amadurece, forçada, nem que Na seja. marra. Eu só vejo pontos benéficos para teu ser profissional, assim. Desenvolvimento, pro né, teu Cássia? desenvolvimento, porque eu acho que o relacionamento com o filho, educar uma criança, é muito parecido com ter uma equipe, com liderar uma equipe, né? Tu aprende todo dia, tu ensina, tu tem que ter muita paciência, tu tem que ceder, tu tem aquele equilíbrio, né, de ter as demandas daquela criança, de gerenciar aquele todo. Então, assim, eu sou uma admiradora da maternidade como um todo, porque eu acho que ela vem para ensinar e transformar a gente, assim, nas melhores versões que a gente pode ser. Né? Só sustenta, só... E é engraçado agora te ouvindo falando isso, né? Eu super concordo. E aí eu fiquei pensando, não foi uma nem duas vezes que a gente fez processo seletivo, né? Que a gente fez entrevista. E aí as mulheres chegam e falam, eu sou a fulana, né? Tenho tantos anos, eu tenho um filho de 2 anos, mas ele vai na escolinha todos os dias. Já querem se explicar como se fosse um problema, né? E da mesma forma, quando alguma colaboradora vem, né, para nós dizer que tá gestante, já vem com aquele pedindo medo, desculpa, quase assim, morrendo de medo, Olha o que né? tem por trás, né, de tudo. É uma cultura, né? E a primeira coisa, bom, tu falou que tá grávida, vem cá, me dá um abraço, né? Parabéns, que legal, a gente tá junto, vamos lá. Né? E a gente tem essa visão, talvez também por ser mãe, né? Eu acho que eu super concordo, a gente fica mais forte, né? E um profissional que se dedica no trabalho, né, ou em qualquer outra área, não é o fato de que tu é mãe que tu vai deixar de te dedicar. Não. Bem Muito pelo contrário. Né? Eu acho que tem um motivo, né? Nós sermos mulheres, nós termos todo o nosso funcionamento interno dos nossos órgãos tem um motivo, né? E assim como vocês compartilharam isso, eu também senti muito isso, porque eu fui mãe super jovem. Eu engravidei aos 16, tive o meu filho com 17 anos. Gente, 17 anos, né? Tu não sabe, eu tava entrando no último ano do colégio, então quanta coisa tava acontecendo ali e o quanto aquilo me mudou, o quanto aquilo fez com que eu me virasse e fosse atrás, sabe? E, tipo, não ter uma barreira. E eu acho que quando a gente começa a falar isso, daqui a pouco eu até vou me emocionar aqui, que não é essa a ideia. Mas o ponto é esse, né? A gente ama muito os nossos filhos, eu acho que é tudo sobre isso. E eu sempre gosto de terminar as minhas palestras falando justamente sobre isso, assim, quando a gente está falando de experiência do paciente, desse assunto, de trabalhar isso dentro da saúde, é sobre isso, é sobre o amor, né? Porque se não é o amor com as pessoas, o amor que a gente tem na nossa família, a gente está fazendo pelo outro, porque esse sentimento, esse cuidado, esse afeto, nenhuma máquina vai poder substituir, nenhuma tecnologia. E é só esse ser humano que possui. Então a gente tem esse privilégio e a gente tem que usar isso. E cada vez mais a gente tem que focar nisso, porque as pessoas estão se distanciando, né? O celular está fazendo isso, as pessoas já não querem mais contato com os outros, o ambiente social às vezes não é, né? Quantas coisas a gente está vendo isso e o quanto isso faz mal, porque a gente não nasceu para isso. Porque se afinal de contas a gente convive num ambiente social, é para isso, né? Exato. É pra gente conviver com essas pessoas e aprender com elas. Conexões reais, né? De olhar no olho, de ter esse... isso é muito importante. É sobre isso, né? E meninas, eu quero agradecer. Que papo gostoso que a gente teve hoje aqui nesse episódio. Eu tô muito feliz de ter essa primeira dupla aqui comigo, né? Dessa primeira vez com 2 pessoas. E extremamente feliz, honrada e agradecida por vocês terem aceitado esse convite, por vocês terem entregue tanto conteúdo legal aqui para os nossos espectadores, para as pessoas que acompanham a gente, né? Por vocês terem confiado principalmente nesse nosso projeto, que ainda está iniciando, ainda estamos nos nossos primeiros episódios, né? Obrigada de verdade por dedicarem o tempo de vocês estarem aqui conosco. Ai, nós que agradecemos. A gente já agradece. é um sucesso esse projeto. Ainda mais com pessoas e profissionais tão incríveis como vocês aqui conosco. Ai, muito obrigada. Foi uma honra estar aqui e foi mais fácil do que eu imaginava. Viu só? Nem doeu, né? Não, nem doeu. Confesso que na hora do convite, a primeira sensação, né, que deu foi pensar assim, meu Deus, como mas eu o que digo que eu não tenho de uma pra forma falar? educada. Ai, meu Deus. Não, como assim? É aquela coisa. Apesar de ser leonina, eu pensei, o que eu tenho pra falar? E aí, né? olha aí, ó. E aí a gente vai A conversando. gente não vai para de falando. falar.
Exatamente. Obrigada, então, meninas. Quero agradecer vocês duas, agradecer o Hospital Ana Nery, agradecer o Laboratório Ana Nery, né, por estarem conosco aí. E vocês que estão aqui nos acompanhando, agradecer também por estarem conosco até o final. Lembrando, né, já vão lá, sigam as nossas redes sociais, @981, estamos no Instagram, estamos no TikTok, no YouTube também, todos os nossos cortes estarão nessas redes sociais. E no Spotify, 981cast, Negócios em Saúde. Os nossos episódios saem quinzenalmente, nas quintas, ao meio-dia, e eu espero vocês no próximo episódio. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente, e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Até mais!